Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo, dessa vez para falar de outro assunto também bastante cobrado em concurso, são os crimes contra a administração pública, dos artigos 312 e 327 do Código Penal. É um assunto fácil, rápido de ver. Então vou tentar novamente fazer como na videoaula de legislação orgânica. Eu não vou utilizar nenhum material específico, nenhuma apostila, mas sim o próprio código, e vou explicando conforme a gente for falando dos artigos. Então eu peço que vocês peguem aí o vademecum de vocês, a lei na internet impressa, qualquer uma, artigos 312 a 327 do Código Penal, vocês encontram na internet fácil. Se tiver um livro aí também de estudo de vocês, podem pegar ele, podem utilizar ele, que eu vou utilizar a lei pura, então qualquer material serve. Então eu vou estar aqui escrevendo, vou estar comentando, peço que vocês também anotem o que eu pedi para anotar, para assim poder aproveitar ao máximo o conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro artigo, que é o 312. Mas primeiramente, antes de falar do artigo 312, a gente tem que esclarecer algumas coisas. Que coisas? A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que os crimes cometidos por funcionário público contra a administração em geral são crimes próprios. Como assim? Só o funcionário público, por direito penal, vai poder cometer aqueles crimes. Então são chamados também de crimes funcionais. Anotem isso, crimes funcionais são os crimes cometidos por funcionário público, que nesse caso tem que ser a visão penal de funcionário público. Tem duas visões, a visão administrativa e a visão do artigo penal, que é no artigo 327, ele fala o que é funcionário público para o direito penal. Já vou até dar uma adiantadinha aqui para vocês, só separar aqui o artigo 312. 327 ele vai falar o que é funcionário público. Então, ele diz assim: funcionário público, o caput, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ou seja, o mesário, ele não recebe, ele não é concursado, porém no dia que ele está trabalhando na eleição, ele é considerado funcionário público por Código Penal. Então, se ele fizer alguma dessas coisas que estão descritas aqui dentro do rol dos crimes cometidos por funcionário público contra a administração, ele vai ser enquadrado. Se ele cometer naquele dia, na função como funcionário público. E a outra coisa que a gente precisa esclarecer, só dando uma revisada: crime cometido por funcionário público é crime próprio. O que é crime próprio? É aquele em que, se a pessoa não for um funcionário público, a conduta dela vai ser atípica, ou seja, aquele crime não vai existir. Não vai ser enquadrada dentro do rol dos crimes cometidos por funcionário público. Tem que ser funcionário público. Por isso também são chamados de crimes funcionais. E a outra coisa que a gente tem que esclarecer é que no concurso de pessoas, existem alguns crimes nesse rol que falam de concurso de pessoas. Nesse caso, o que a gente precisa esclarecer aqui? Que caso haja concurso de pessoas, ou seja, a participação de terceiro naquele crime cometido por funcionário público, esse terceiro, ele tem que saber que aquela pessoa é um funcionário público. Ele tem que ter o conhecimento, para que assim o dolo abranja todos os elementos. Ou seja, para que a intenção abrange todos os envolvidos, tanto o funcionário quanto o coautor, quanto a pessoa que participou daquela ação, tudo bem? Então, esclarecido isso, agora sim a gente vai poder ver o artigo 312, que fala do peculato, é o primeiro artigo. O que ele fala? Ele fala assim: artigo 312, peculato: apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, esse peculato aqui do artigo 312, a gente também chama ele de peculato apropriação.
Peculato, apropriação. Opa. Por que apropriação? Porque o núcleo do tipo dessa primeira parte aqui, percebam que, ó, ele começa a apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular, vírgula. De que tem posse em razão do cargo, vírgula, ou desviá-lo. Então tem dois verbos aqui. O núcleo do tipo, galera, é o verbo. O primeiro núcleo do tipo aqui é apropriar-se, o peculato apropriação. Então, é aquele xará lá que ele na função de funcionário público. Vamos pegar o mesário. Nas escolas tem muito material escolar. Você chega lá para ser mesário, eu já fui mesário. Nunca fiz isso, hein, galera, pelo amor de Deus. Mas olha para vocês entenderem. Você chega lá, tem tesoura, tem régua, tem folha de papel A4, aqueles pacotão. Tem um monte de coisa. Naquele dia da eleição, o sujeito tem a posse daquilo ali. Ele tá, nem no meu caso, vai. Isso não aconteceu, mas vamos dar um exemplo como se tivesse acontecido. Eu tava lá na minha salinha lá com os outros mesários e a gente tinha posse. Por que a gente tinha posse? Porque a gente é que tava naquele ambiente ali, a gente tinha a guarda daquele ambiente ali. Ali quem só entrava naquela salinha éramos nós. Então tudo que tava naquela salinha estava sobre nossa propriedade naquele momento. Então vamos supor que eu tendo a posse daquelas folhas, eu decido pegar e me apropriar de um daqueles pacotes, colocar na minha mochila e sair andando depois que acabar o expediente. Isso aí seria peculato apropriação, porque naquele dia da eleição eu era um funcionário público e eu tinha posse daquele bem em razão do meu cargo. Ele não era meu, eu só tinha acesso àquele bem por eu estar naquele cargo, naquele dia, naquele momento. Isso pode acontecer não só com o mesário, mas sim com qualquer outra função da qual a pessoa tenha posse daquele bem em razão daquele cargo. Esse é o peculato apropriação, é apropriar, certo? De dinheiro, funcionário público, de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel público ou particular. Aquele pacote de folhas era um bem da escolinha lá, que no caso era uma escola pública, e era um bem imóvel, do qual eu me apropriei e eu tinha posse em razão do meu cargo, certo? Isso é o peculato apropriação, mas ele já esclarece bem aqui, dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, certo? Aí, essa segunda parte, a partir do ou desviá-lo, já entra o outro peculato, que é o peculato desvio. Ele não é explicitado como o peculato e o peculato culposo e o peculato mediante erro de outrem, porém ele existe. Esse peculato desvio, ele existe. O que é o peculato desvio? É o que está escrito aqui. É desviar o funcionário público, dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular de que tem posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Então ele não vai se apropriar, ele vai desviar. Ele vai, vamos supor que ele gerencia a logística de um local ali. E aí é ele quem manda certos tipos de materiais ou valores para as filiais, digamos assim. E aí, como é ele quem manda, é ele quem vai falar para onde vai e quanto que vai, ele pega e manda 10 para onde precisava 20, e esses outros 10 ele manda para a repartição que ele trabalha. E aí, chegando lá, ele pega para ele lá. Nesse momento que ele passou esses 10 para lá, ele desviou em proveito próprio, no caso, mas poderia ser alheio. Ele pegou e falou assim: o pessoal lá na minha repartição mais firmeza, eu vou mandar mais para lá. Então ele desviou. Esse caso dele chegar lá e pegar para ele depois, aí já seria eu creio que seria o desvio e a apropriação. Mas para vocês entenderem o que seria o desvio, ele tinha que mandar exatamente a mesma quantidade para todas. Ele pegou, mandou 10 para uma, tinha que mandar 20, e mandou 10 a mais para uma outra. Ele desviou em proveito alheio, mas poderia ser proveito próprio, no caso dele ter esse acesso. Porém, ele tem que fazer isso em razão do cargo. Se ele chegar lá e ele não tivesse esse tipo de poder devido ao cargo dele,
ele não se enquadraria no peculato de desvio, ele poderia se enquadrar em outro crime. Mas ele tem que fazer isso em razão do cargo, tá bom? Agora a gente vai continuar aqui no parágrafo 1º. O que o parágrafo 1º diz? Do artigo 312. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, o que acontece? A pena para o artigo 312, primeiro vamos colocar aqui, né? A pena, artigo 312, é qual? Pena de reclusão, que se diferencia de detenção. Eu já falei isso em um outro vídeo, se não me engano. De 2 anos a 12. Ele fala 2 a 12 anos, né? Ou e, não é nem ou, e multa. Então essa é a pena do artigo 312. Essa pena vai ser aplicada se acontecer o que está descrito no parágrafo 1º do artigo 312, que é o peculato furto. Novamente, lendo, o que ele fala? Que essa pena vai ser aplicada se esse funcionário, embora ele não tenha a posse desse dinheiro, desse valor ou desse bem, ele o subtrai, subtrair. O núcleo do verbo aqui é subtrair. Então, ele subtrai ou concorre. Lembra que a gente falou de concurso de pessoas? Isso aqui também quer dizer a mesma coisa. Só que no caso ele está falando, se o funcionário ele concorre, ele colabora para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, no caso de funcionário público, é o caso que eu comentei no começo da aula. Tem que ser funcionário para poder acontecer, e em alguns casos ele tem que ter, no caso do peculato da apropriação, a posse em razão do cargo, e no peculato furto, a facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Então, se ele não tiver essa facilidade aqui, não vai ser enquadrado no peculato furto. Se ele não tiver a posse em razão do cargo daquele bem imóvel, daquele dinheiro ou tal, não vai ser enquadrado no peculato apropriação, tá bom? E aí o próximo peculato que a gente vai ver, então, se vocês não entenderam, por favor, voltem à aula para poder entender que isso aqui é muito importante e cai bastante. Peculato apropriação, peculato furto. O próximo é o peculato culposo, que vai entrar no parágrafo 2º do artigo 312. O que o peculato culposo fala? Fala assim: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Opa, deixa eu escrever aqui. Peculato culposo. O que ele fala? Ele fala assim: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, no caso desse parágrafo 2º, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Cara, eu não entendi nada. Calma, meu filho, que eu vou explicar para você. O que é isso aqui que está escrito no parágrafo 2º? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Vamos imaginar que tem um policial. Recentemente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas saiu o vídeo de um policial militar daqui de São Paulo que ele estava dormindo em pé, coitado. Coitado mesmo, porque ele devia estar acho que ele dormiu muito pouco para dormir em pé. Mas vamos pegar esse caso. O que aconteceu nesse caso foi assim: filmaram um outro policial que estava com ele
na blitz lá, filmou e acabou que espalhando na rede social e os dois foram parar na corregedoria. Isso foi o que aconteceu. Mas vamos imaginar que assim, tá esse policial aí, foi lá pra blitz, tá ele com a viatura dele lá, vamos supor que ele esteja sozinho, não esteja ninguém lá. E aí ele tá nesse dia cansado, exausto e tá lá parado lá da viatura e dorme em pé. O que acontece? Tá passando uns malas ali no canto, eles olham assim a viatura e falam lá, o cara tá dormindo, velho. Aí os malucos olham assim e falam, ih, olha lá, vamos zoar o cara. O que eles vão e faz? Eles vão, enquanto ele tá dormindo, eles entram na viatura e levam a viatura embora. O que é isso? O que aconteceu? Esses malas, eles pegaram e furtaram a viatura do policial. O policial colaborou, ele fez alguma ação efetiva para que isso acontecesse? Ele, por exemplo, ele instigou alguém? Não. Ele estava tão cansado que ele dormiu em pé. E foi lá e no descuido dele dormir, acabou acontecendo um furto. Isso é o quê? É concorrer culposamente para o crime de outrem. Ele concorreu, ele colaborou com o crime, mesmo não querendo, ele colaborou com o crime desses indivíduos de furto, com o furto desses indivíduos. Então o que acontece? Aí entra o caso do parágrafo 3º, que fala que no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, por exemplo, que essa viatura era um golzinho. Golzinho que valia 25 mil reais, vai, em valores atuais, 25 mil reais. Aí ele está falando assim, que se esse golzinho, se a reparação da perda, esse golzinho, essa viatura, pertencia ao Estado. Esses 25 mil reais em forma de gol pertenciam ao Estado. Lhe foram roubados esses 25 mil reais. E o bem estava sob posse do policial. Ele detinha a posse daquele bem em razão do cargo dele. Então, o que acontece? Se esse policial reparar o dano, o Estado sofreu esse dano de 25 mil no furto desse carro, se ele reparar esse dano antes da sentença irrecorrível, se a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, ou seja, se ele reparar o Estado antes da sentença irrecorrível, ou seja, se ele der outro carro para o Estado antes do trânsito julgado, o que é o trânsito julgado? É a última martelada. É quando ele vai falar, ó, essa sentença acabou, não tem onde você recorrer. A punibilidade vai ser extinguida. Essa detenção de 3 meses a 1 ano não vai acontecer para esse policial. E se lhe é posterior, ou seja, se já transitou julgado o processo e ele foi condenado, pegou detenção de 3 meses a 1 ano, e aí ele fala assim, pô meu, durante esse tempo desse processo eu consegui juntar o dinheiro, eu vou pagar o Estado. O que acontece? Reduz da metade a pena imposta. Então, é isso que o parágrafo 3º está dizendo sobre o parágrafo 2º. O parágrafo 2º é o quê? Concorre culposamente. Ele acabou ajudando sem querer. O que é a diferença entre culpa e dolo? Dolo é intenção, culpa é culpa. Ele colaborou, ele não tinha a intenção, porém, vamos dizer no caso lá de estudar culpa e dolo. Ele assumiu o risco, certo? No momento em que ele decidiu fechar o olho ali, mesmo que involuntariamente, ele assumiu o risco de roubarem a viatura dele. E aí ele concorreu culposamente. Esse é o peculato culposo. O próximo já é o artigo 313, que diz o quê? Peculato mediante erro de outrem. Então, artigo 313. Peculato mediante erro de outrem. Também chamado de peculato estelionato. O que está dizendo
artigo 313, ele diz assim: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, pena de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. Diferente já do peculato apropriação, que é reclusão de 2 a 12 anos e multa. Diferente também do peculato culposo, detenção de 3 meses a 1 ano. Esse aqui já é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o que é isso aqui? Aquele funcionário, vamos dizer que numa repartição pública, chega lá um malote de dinheiro lá para o chefe da repartição, porém o chefe no dia não estava. E aí o funcionário responsável decidiu, viu que o responsável por aquele malote que foi entregar não conferiu quanto havia no malote, percebendo isso, ele resolveu subtrair, retirar ali uma quantia para ele e entregar o resto lá certinho pro chefe da repartição. Isso num dia de trabalho normal. Então o que ele fez? Ele se apropriou desse dinheiro. Não vamos confundir com o peculato furto, nem com o peculato apropriação e nem com o peculato desvio. O que ele fez? Ele apropriou-se desse dinheiro em prol do erro daquela pessoa. A pessoa chegou lá, não conferiu o dinheiro, vamos supor que tinha 10 mil reais lá naquele malote lá, não conferiu se tinha 10 mil mesmo, para saber se chegou os 10 mil aqui, não pediu para ninguém conferir, etc. Só, isso aqui é o dinheiro lá que mandaram aqui pro cara, tchau, fica aí para vocês aí. Quanto tem aqui dentro? Não sei, não vi não, tchau, tô indo embora. Pegou e houve esse crime. Porém, novamente, ele tem que estar no exercício do cargo e houve esse erro por erro de outrem. Então, esse é o peculato mediante erro de outrem, também chamado de peculato estelionato. Tá bom? O próximo artigo, que é o artigo 313-A, o que ele fala? O título dele é Inserção de dados falsos em sistema de informações. Não vou escrever aqui muito, porque vai ficar muito grande. Inserção de dados falsos em sistemas de informação. Então, o que ele fala? Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, o que é a inserção de dados falsos em sistema de informações? É o funcionário autorizado. Então, não adianta o funcionário que inseriu essa informação. Então, aqui ele fala inserir, alterar ou excluir indevidamente. Se o funcionário fez uma dessas 3 coisas aqui e não era autorizado, não tem como ele ser enquadrado aqui. Aí ele vai ser enquadrado no próximo artigo, que é modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. Então, para ser inserido, para ser enquadrado no 313-A, ele tem que ter autorização. Então, esse sujeito que tinha autorização de mexer no sistema da administração, no banco de dados, ou nos sistemas informatizados da administração, ele fez o quê? Ele inseriu dado falso, alterou ou excluiu indevidamente dados corretos. Por que ele fez isso? Com que fim? Com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Então, o sujeito vai lá, ele tem autorização para poder acessar os dados da administração. Isso acontece muito na Receita Federal. Então, aí ele vai lá e altera lá a quantidade de imposto que o fulano pagou, para poder falar assim, o cara é tão gente boa, pô, vou dar uma força aqui pra ele, vou
Ou fala assim, ô meu, não precisa pagar imposto esse ano não. Aquela máfia do ISS lá, creio que fazia isso. Ah, não precisa, lógico, mediante propina, né? Mas era isso aqui que eles faziam. Ah, não precisa pagar imposto não, coloca lá que você pagou e já era. Então ele vai lá e insere lá a informação incorreta. Ou se o sujeito tava lá, já constava, alguém já tinha constado que ele não pagou, essa pessoa vai lá e altera para que ele pagou, alterou, dado correto. Ou tinha lá, ó, fulano de tal aqui ainda não pagou o imposto. E aí tinha a opção lá, excluir. Ele vai lá e exclui essa informação. Excluiu. Então não constava nada, que ele não pagou nem nada. Com que fim? Com o fim de obter vantagem devida, ou seja, receber uma graninha, que é o que a máfia do ISS fazia, receber uma graninha, mexia lá no sistema lá da administração e aliviava para os caras das empresas, etc. lá. Ou para causar dano. Geralmente, se o cara fizer isso para causar dano, ele quer ferrar com alguém. Mas também não pode. Você não pode usar seu cargo para ferrar ninguém. E aí sim é enquadrado no 313A. Funcionário autorizado. Grifem autorizado aqui, galera, para vocês não se confundirem. E aí ele fala do ele passa para o 313B. Então, o 313A, inserção, né? Inserção, alteração ou exclusão. Exclusão, funcionário autorizado. E aí ele vem para o 313B. O que o 313B vai falar? Ele fala assim: modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. E aqui sim é o sujeito que não tem a autorização, que não fez a solicitação da autoridade competente para a autoridade competente, e aí ele foi lá e modificou ou alterou sistema de informação. Porém, ele é funcionário. Ele só não tem autorização de mexer lá. Ele não tem autorização e nem pediu para ninguém. Ele foi lá e fez. Que ele fala? Que é pena de detenção de 3 meses a 2 anos. E aí, no parágrafo único, ele fala assim: as penas serão aumentadas de 1/3 até metade se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública ou para o administrado. Então, se em qualquer um desses dois aqui, porque os dois são artigo 313, se no A ou no B houver dano para a administração pública ou para o administrado, se houver dano para o cidadão ou para a administração, se houver dano para o governo, a pena, elas vão ser aumentadas de 1/3 até metade. Tá bom? Essa questão aqui das penas é muito importante a gente ver também, porque geralmente as bancas gostam de pedir isso aqui. Qual pena, em qual caso, etc. Acabando a questão aqui dos peculatos e o 313, que são as inserções e modificações de dados, a gente passa para o 314, que vai falar o quê? Vai falar sobre extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Vou escrever aqui para vocês. O que ele fala? Fala assim: extraviar livro oficial ou qualquer documento de que se tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Então, ele tem a guarda daquele livro ou daquele documento em razão do cargo, e aí ele vai sonegar, ou seja, ele vai não vou devolver não vou dar não, ou vai inutilizar total ou parcialmente. Vai falar assim: se eu não ficar comigo, não vai ficar com ninguém não. Ele começa a rasgar as páginas, tacar fogo, sei lá. O que acontece com ele? Ele vai ter uma pena de reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constituir crime mais grave. Então, por exemplo, se ele tacou fogo, não morreu ninguém lá por causa do fogo, não aconteceu alguma coisa mais grave por causa desse ato dele, dessa atitude dele, ele vai ser enquadrado aqui. Porém, novamente, tem que ter guarda em razão do cargo, tá bom?
O próximo é qual? 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. O que ele diz? Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Aí a gente vai lembrar do peculato desvio, né? Que é quando ele fala aqui no 312, parágrafo 1º, né? Desculpem, não é no parágrafo 1º não, é só no 312. Que é depois do ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Qual que é a diferença do 315 para essa parte do 312? É que nessa parte do 312 é em proveito próprio ou alheio. Porém, não pode ser para a administração esse proveito alheio. Ele não pode desviar para a administração. Se for para a administração, aí passa a ser o 315, não passa a ser o 312. Então, no 315 ele desvia para a administração. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Vai desviar para a administração. No 312 ele vai desviar para ele ou para alguém, não para a administração. Essa é a diferença, tá bom? A pena para o artigo 315 é detenção de 1 a 3 meses ou multa. E aí a gente vai ver um muito importante agora, que é o 316.